Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 15, capítulo 139. A parte mais profunda de Toto Land, Ilha Whole Cake. Katakuri e Perospero, liderando vários de seus irmãos mais novos, desembarcaram de seu navio pirata em meio à recepção de um grupo de soldados Omi. Voltem todos para seus lugares primeiro. Perospero e eu iremos contar tudo para a mamãe, disse Katakuri, virando-se para seus irmãos mais novos. Embora Katakuri já tivesse relatado tudo sobre o incidente para a mamãe através do Denden Mushi, ele sabia que precisava contar tudo pessoalmente mais uma vez. Dito isso, Katakuri e Perospero se afastaram, desaparecendo da vista dos mais jovens. Após sua partida, o grupo de jovens trocou olhares e se dispersou. Charlotte Ligeiro, de cabelos curtos e rosados, vestindo uma saia curta vermelha e uma capa roxa, caminhava pela estrada larga. Ao ouvir as conversas abafadas dos moradores ao redor, uma expressão estranha surgiu em seu belo rosto. Em tão pouco tempo, a notícia já se espalhou pela ilha Whole Cake. No entanto, Ligeiro lembrou-se da cena de batalha que presenciara não muito tempo atrás. Lentamente tirou de dentro de suas roupas um cartaz de recompensa amassado e o alisou novamente. Ao ver a figura com asas abertas e cabelos dourados voando, um brilho estranho surgiu nos olhos de Ligeiro. Cenas semelhantes estavam acontecendo com as várias outras jovens que também as acompanhavam até aquele campo de batalha. Na área central do castelo Whole Cake, a Rainha das Almas baixou a cabeça com um olhar de extrema ganância no rosto, os olhos brilhando com uma estranha luz dourada. Num tom arrepiante, ela confirmou novamente com seus dois filhos, o mais velho e o segundo, Katakuri e Perospero. Era mesmo um Lunariano? Ao ouvir isso, gotas de suor frio surgiram na testa de Perospero. Ele rapidamente acenou com as mãos, tentando acalmar a mãe. Sim, é verdade, mas mãe, aquele velho consegue lutar bravamente até com o próprio Kaido. E aquele arcanjo Louis, ele é forte o suficiente para estar no mesmo nível que você, Kaido e Barba Branca. Enquanto ele falava, a língua que pendia diante de Peróspero tremia violentamente, com medo de que mamãe tivesse uma ideia precipitada e fizesse algo irracional. Diante disso, Charlotte Lilin lançou um olhar para Perospero, sua expressão tornando-se feroz, com um toque de desagrado nos olhos. Do que você tem medo, Perospero? É um Lunariano. Sem mencionar que ele tem gigantes sob seu comando. Ao ouvir isso, Peróspero ficou ainda mais perturbado, tão assustado que suas palavras se tornaram incoerentes. Nesse instante, Katakuri deu um passo lento à frente e disse em voz grave: Mamãe, este assunto realmente precisa ser considerado com cuidado, e nosso objetivo não pode ser alcançado pela força. Eles podem parecer ter uma força fraca, mas por trás deles estão a raça dos gigantes, outros possíveis membros da raça lunariana e Kaido das Feras. Uma estranha luz surgiu nos olhos de Katakuri, e seu tom de voz se tornou peculiar. O rosto de Charlotte Lilin escureceu, uma sombra de tristeza relampejando em seus olhos. Aquela destruidora de nações, ela é mesmo filha daquele pirralho do Kaido? Katakuri assentiu. Pela conversa entre Kaido e aquela pessoa, isso deve estar correto. Além disso, a força dela provavelmente é apenas um pouco menor que a minha. No futuro, ela inevitavelmente se tornará um monstro capaz de chegar ao topo. Katakuri e Perospero não interferiram naquele incidente. Na época, a ordem de Mama era verificar a qualidade deles e, se fossem realmente excepcionais, ajudá-los. Mas no fim, a qualidade que demonstraram não podia mais ser descrita como meramente excepcional. Havia atingido um nível assustador. Eles não precisavam da ajuda deles. Mas antes de partir, Katakuri assistiu à batalha entre o filho de Kaido e os dois jovens vice-almirantes. No fim, o desempenho daquela pessoa o chocou. Ao ouvir essas palavras, a estranha luz nos olhos de Charlotte Lilin ficou ainda mais intensa. O filho de Kaido. Tic. Aquele pirralho do Kaido, será que é mais fácil para ele conquistá-los do que para mim? A expressão de Charlotte Lilin era incerta. Finalmente, sob o olhar de seus dois filhos, tornou-se firme. Custe o que custar, os Lunarianos e os gigantes serão meus. Enquanto falava, os dedos de Charlotte Lilin cravaram-se nos braços do trono. Façam um chá. Convidem-nos. Não importa o que eu tenha que fazer, os Lunarianos e os gigantes serão meus. Os sussurros demoníacos ecoavam no espaço vazio, fazendo com que os Omis criados por Charlotte Lilin tremessem de medo. Sim, mamãe, respondeu Katakuri, com o rosto tão sereno como sempre. Quartel-General da Marinha, na sala de conferências do andar superior. O que? Como isso é possível? Como é que uma coisa dessas pôde acontecer? Nesse instante, a sala de conferências, antissolene, encheu-se de um clamor. Cada frase era permeada por dúvidas e incredulidade. As palavras do almirante da frota Sengoku abalaram todos os oficiais generais estacionados no quartel-general da Marinha. Até mesmo os mais sérios perderam a compostura naquele momento. Em meio à multidão, o ex-almirante da Marinha Zephyr olhou para o relatório em suas mãos, com um toque de tristeza nos olhos. Gion, Tokikaki, Kuzan, Borsalino. Os quatro estavam entre os fuzileiros navais em cujo treinamento Zephyr havia investido incontáveis esforços e emoções. Mas agora ele receberá os relatórios de morte e invalidez no mesmo dia, vindos do mesmo lugar. Isso fez com que Zephyr, já desanimado, parecesse ainda mais velho, e todo o seu corpo pareceu se curvar. Nesse instante, uma mão enrugada e marcada pela idade repousou no ombro de Zephyr. O corpo de Zephyr estremeceu e inconscientemente ele se virou para olhar. Pequeno Tsuru, a esbelta Tsuru estava sentada ao lado dele, observando-o em silêncio. Deixe para lá, Zephyr. Todos têm que encarar a morte eventualmente.
Pelo menos eles lutaram até o último momento. Zephyr olhou para Tsuru, que também tinha uma aura triste ao seu redor, e por um instante, as emoções em seu coração se tornaram indescritíveis. Ele sabia que Gion também era uma pessoa especial para Tsuru. Arcanjo Louis. Na sala de conferências de alto nível, a voz extremamente séria de Sengoku soou, atraindo a atenção de todos. Zephyr desviou o olhar e se virou para Sengoku, que estava discursando para os vice-almirantes. Origem desconhecida, idade entre 15 e 19 anos. Suspeita-se que a raça seja lunariana. Há pouco tempo, ele derrotou a frota de emboscada liderada pelos almirantes Kizaru e Aokiji, do quartel-general da Marinha, na entrada do Novo Mundo. Ambos os almirantes sofreram ferimentos consideráveis e estão recebendo tratamento na unidade G1. Vários oficiais de alta patente desapareceram, entre eles o vice-almirante Momozagi e o vice-almirante Shaton, cujas mortes foram confirmadas por meio de seus vivricards. Após a batalha, o almirante Kizaru relatou que um lunariano apareceu no campo de batalha com uma força extremamente poderosa, quase comparável à de um monstro de nível superior. Kizaru, portanto, especula que o arcanjo Louis muito provavelmente também seja um membro da raça lunariana. Assim que Sengoku terminou de falar, todos reprimiram sua raiva e tristeza e mergulharam em pensamentos. A vice-almirante Tsuru ouviu isso, e o que Garpa havia mencionado certa vez, que o oponente nutria uma malícia extrema contra os fuzileiros navais, passou-lhe pela mente. Entendo. Então é por isso que essa pessoa é amigável com os cidadãos comuns, mas nutre tanta malícia contra os fuzileiros navais? Nesse instante, um vice-almirante franziu a testa e perguntou, já que o campo de batalha ficava na entrada do Novo Mundo, por que Mary Geoise não enviou pessoal para prestar apoio? Os 5 anciãos e o comandante-em-chefe Kong não se importam com a vida e a morte dos fuzileiros navais? Diante disso, um lampejo de melancolia surgiu nos olhos de Sengoku. Ele explicou em voz grave, porque eles, inclusive eu, jamais pensaram que Kizaru e Aokiji perderiam. Os almirantes do quartel-general da Marinha representam o mais alto poder de combate do governo mundial. Cada um deles é incomparavelmente poderoso, e todos são usuários de Akuma no Mi do tipologia extremamente raras. Borsalino, Kuzan e Sakazuki, os três, mesmo entre todas as gerações de almirantes da Marinha dos últimos 800 anos, formam um grupo consideravelmente poderoso. Eles são os representantes militares supremos da Marinha na contenção dos mares, e cada um possui o poder de um desastre natural. Ninguém jamais imaginara que os dois, lutando ao mesmo tempo, encontrariam um monstro com uma defesa incompreensível, velocidade de nível mundial. Aqui da observação de elite e um físico extremamente formidável. E além disso, ele ainda possuía uma habilidade de cura. Segundo o relatório de Borsalino, os ataques convencionais do Arcanjo Louis não pareciam mais fortes que os de Kaido ou Barba Branca. Embora poderosos, não eram impossíveis de enfrentar. Contudo, Kizaru e Aokiji eram afinal mortais. Cada ataque exigia o consumo de Aki e energia. Ao longo de um longo período, o oponente não apresentava um único ferimento, mas seu próprio Aki e energia diminuíam continuamente. Chegaria o momento em que eles não conseguiriam mais suportar os ataques do oponente. Capítulo 140. Vários dias depois, nas profundezas do Novo Mundo. Uma vaquinha de notícias carregando uma sacola cruzou o Mar Azul, voando diretamente em direção ao galeão com cabeça de dragão que ostentava a bandeira de uma caveira com espadas cruzadas ao fundo. Sob o olhar atento de um grupo de piratas, o jornal Gaivota pousou diretamente no parapeito do convés e fez um barulho, atraindo a atenção dos piratas que estavam no meio de uma discussão acalorada. A chegada da jornal Gaivota fez com que os piratas avançassem em enxame. Aos olhos aterrorizados da ave, eles quase levaram embora toda a sua sacola de jornais e cartazes de recompensas. Depois de roubá-la, a matilha de piratas semelhantes a lobos se dispersou na velocidade da luz e começou a folhear os jornais rapidamente. A jornal Gaivota olhou para sua sacola, que agora continha apenas um solitário cartaz de recompensa. Um olhar de raiva surgiu em seus pequenos olhos. Então ela pegou uma câmera, apontou-a para o brasão na vela e tirou algumas fotos. Ela estava se preparando para adicionar esse grupo de piratas indisciplinados à sua lista negra quando retornasse. Nesse instante, uma mão segurando uma nota de alto valor de Beli apareceu diante da jornal Gaivota. O pássaro olhou para cima e viu um homem com o cabelo penteado para trás, vestido como um grunhidor comum, agachado em frente a ela, com uma expressão um tanto apologética no rosto. A jornal Gaivota apenas lançou-lhe um olhar de relance, guardou a câmera na bolsa, ignorou completamente os Beli que o homem lhe oferecia e virou-se para ir embora. Contudo, no instante seguinte, o homem tirou outra nota de alto valor e enfiou-a no boné da jornal Gaivota. Com um leve sorriso, colocou então lentamente a primeira nota de Beli na sacola quase vazia. A vaca noticiosa ficou surpresa por um momento. Então, sua atitude mudou completamente. Uma expressão bajuladora, quase humana, surgiu em seu rosto de pássaro. Nesse instante, uma série de suspiros veio de trás do homem, fazendo uma veia saltar na testa de Beckman, que acabará de lidar com a crise de quase ser banido pela Agência Mundial de Notícias Econômicas. Depois de se despedir sorrindo do repórter, ele se virou, com um cigarro pendurado nos lábios, pronto para dar a eles uma surra do imediato. No entanto, a indignação de seus companheiros de tripulação o fez parar para pensar. Como isso é possível? Louis, ele nos ultrapassou em tão pouco tempo. Não só o Louis, a Helena e os outros também são incríveis. O incidente já terminou?
Um olhar de choque surgiu nos olhos de Beckman enquanto ele abria caminho pela multidão. Ele então pegou o jornal do dia das mãos de um novato perplexo e começou a folheá-lo, com um cigarro ainda na boca. Logo, um brilho estranho surgiu em seus olhos, e ele nem percebeu que o cigarro estava quase no fim. Após um longo tempo, Shanks, com seus cabelos ruivos curtos e uma capa preta, saiu da cabine. Yasop o viu e seus olhos brilharam. Ele pegou alguns cartazes de procurado e caminhou em direção a Shanks gaguejando. Ei, chefe, o negócio com Louie e os outros acabou. Eles nos ultrapassaram. Shanks o ouviu e congelou no lugar. Já acabou? Perguntou inconscientemente. Então percebeu que algo estava errado. Nos ultrapassaram? Um brilho estranho surgiu nos olhos de Shanks. Ele estendeu o braço que lhe restava e pegou a pilha de cartazes de recompensa da mão de Yasop. Sentou-se em um barril vazio no convés e começou a examiná-los. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma foto de Louie vestido com uma armadura dourada e vermelha, com as asas bem abertas, segurando uma espada e uma lança. Abaixo estava escrito: Arcanjo, Louie. Recompensa, 3.764 milhões de belis. Vivo ou morto? Shanks esfregou os olhos imediatamente, incrédulo. Mas quando os abriu novamente, aceitou o fato. Um sorriso significativo surgiu em seu rosto barbudo. Como eu esperava, Louie. Você já me superou. Após um breve momento de emoção, Shanks ouviu a reclamação de Ongo. Que droga! Deixaram a Helena tão feia. E Helena feia? Shanks lembrou-se da aparência deslumbrante de Helena, com um toque de estranheza no olhar enquanto virava para o próximo pôster. No entanto, com apenas um olhar, Shanks se calou. No cartaz de recompensa, a foto que antes ocultava sua aparência fora substituída por uma de Helena em sua forma híbrida de besta. Seu rosto sem pele era incomparavelmente feroz. Nas órbitas profundas, seus olhos escarlates irradiavam uma luz arrepiante. Seus chifres eram grotescos e aterrorizantes, como mãos demoníacas nodosas penduradas em pele humana esfarrapada. O epíteto no cartaz ainda era destruidor de nações, mas a recompensa havia mudado para 1.470 bilhões de belis. Bem, não dá para dizer que é feia. Só um pouco assustadora, disse Shanks finalmente, depois de rir sem jeito por um momento. Mas aos poucos, seu riso foi se dissipando, porque ele viu os novos membros de suas equipes afiliadas tremendo levemente enquanto olhavam para a foto de Helena. Ficou claro que, aos olhos da maioria das pessoas, aquela foto era mais do que apenas um pouco assustadora. Após acalmar os novatos sem sucesso, Shanks continuou folheando os outros cartazes de recompensa. O assassino Dais Bonês. Recompensa, 400 milhões de belis. Gigante Deus Soldado Ajrudin. Recompensa, 450 milhões de belis. Rosa de Ferro Jed. Recompensa, 246 milhões de belis. Montanha Escudo Goldberg. Recompensa, 267 milhões de belis. Road o Navegador. Recompensa, 170 milhões de belis. A Espadachim Kuina. Recompensa, 130 milhões de belis. Ao ver isso, uma súbita emoção tomou conta do coração de Shanks. Louie e os outros finalmente conseguiram um navegador? Nesse instante, os outros membros da tripulação também se reuniram ao redor, reclamando. A equipe de Louie agora tem muitos membros. Eles têm até um assassino famoso e 4 gigantes poderosos. Forte demais. De repente alguém disse, Louie está ainda mais forte que o chefe agora. Uta deve estar realmente segura com ele, não é? O grupo ouviu isso, e um olhar de saudade surgiu em seus olhos. Uta, ela deve ter se tornado uma musicista excepcional enquanto viajava pelos 4 mares. Nesse instante, ouviu-se o som de asas batendo, atraindo a atenção de todos. O grupo olhou e viu que a vaca da notícia, que havia voado para longe, retornará. Ela deixou cair do céu o último cartaz de recompensa que restava em sua mochila. Shanks viu e inconscientemente estendeu a mão para pegar o cartaz. Seus olhos passaram por ele. Num instante, uma expressão de descrença surgiu em seu rosto, e ele soltou um suspiro de surpresa. Uta! Uta! O grupo ficou surpreso. Eles nunca imaginaram que sua gentil Uta também receberia uma recompensa. A curiosidade os levou a olhar para o cartaz que Shanks segurava na mão. No pôster, uma linda sereia de beleza estonteante e postura impecável posava sobre uma geleira em pose de performance, empunhando uma espada fina e uma espada grande. Seu rosto era incrivelmente familiar. Os cabelos vermelhos e brancos, os olhos violeta. Todas as características eram da filha deles, Uta. A diferença estava nas pequenas nadadeiras que brotavam de seus cabelos, nas escamas coloridas do rosto, nas nadadeiras semelhantes a asas na parte inferior das costas e na cauda rosa, que adicionavam um toque de charme exótico. Um olhar de choque surgiu nos olhos da tripulação do Ruivo. No segundo seguinte, um enorme suspiro de surpresa ecoou na Força Vermelha. Esta é a Uta. Capítulo 141. Os caracteres no cartaz de recompensa confirmavam os pensamentos da tripulação. No cartaz colorido, estava escrito em uma caligrafia impecável. Sereia, Uta. Recompensa, 695 milhões de belis. Vivo ou morto? Após um longo tempo, Shanks e os outros gradualmente se acalmaram e aceitaram esse fato. Entendo. Então Louie deu aquela fruta da sereia para a Uta comer. É por isso que ela ganhou a habilidade de se transformar em sereia? Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Shanks quando ele rapidamente deduziu a verdade. Perto dali, o ligeiramente rechonchudo Lucky Rose deu uma grande mordida no osso que tinha na mão e disse com a voz abafada, Zones míticas são muito fortes. E a sereia é uma ótima combinação para a Uta-chan. Os outros ouviram, olharam para o número da recompensa e assentiram em concordância. Shanks os ouviu, olhou para a linda garota na foto e para o número altíssimo, e sorriu aliviado. Uta disse uma vez que não queria ser um fardo. Agora ela conseguiu? Mas, sereia, deram mesmo um apelido desses para minha filha? Um lampejo de desagrado passou pelos olhos de Shanks.
Eu realmente quero dar uma surra em quem inventou esse título. Nesse instante, o rosto de Ongo se contorceu em uma expressão de preocupação. Uta é tão jovem e já tem uma recompensa tão alta. Será que a pressão será demais para ela? Disse ele, franzindo a testa. Diante disso, Shanks virou a cabeça e deu a Ongo um sorriso tranquilizador. Está tudo bem. Uta agora é uma grande pirata com uma recompensa de quase 700 milhões de belis. Além disso, com Louis por perto, ela está muito mais segura do que quando estava conosco. Uma notícia que chocou o mundo, divulgada deliberadamente pela Agência Mundial de Notícias Econômicas, alcançou quase todos os cantos do planeta. O arcanjo Louis, cuja recompensa inicial era de 1 bilhão e 865 milhões de belis, derrotou com facilidade uma operação de cerco do quartel-general dos fuzileiros navais que tinha como alvo, ferindo 2 almirantes e causando a morte ou o desaparecimento de vários oficiais de alta patente. Essa batalha atraiu até mesmo a atenção de um dos maiores piratas do mundo, Kaido das Feras, e de um ancião de uma raça peculiar, bastante desconhecida para o mundo. O confronto resultou em pesadas baixas para as forças da marinha que emboscaram o inimigo, enquanto os piratas do Arcanjo, Kaido das Feras e os demais partiram tranquilamente. No final, o Arcanjo Louis recebeu uma recompensa de 3 bilhões e 764 milhões de belis do governo mundial. Seus 2 principais comandantes, Destruidor de Nações e Sereia Uta, receberam recompensas de 1 bilhão e 470 milhões de belis e 695 milhões de belis, respectivamente. Eles haviam se destacado e se tornado uma das principais tripulações piratas nas profundezas do Novo Mundo. Ultrapassaram os recentemente famosos piratas do Ruivo, tornando-se os piratas novatos mais excepcionais desde o início da grande era da pirataria. Nas profundezas do Novo Mundo, surgiu outro forte concorrente ao quarto ápice da existência. Oshoku, o governante que ocupou a Shinozu desde a época das 3 lendas. Príncipe Loki, o lendário gigante que, segundo a lenda, esmagou toda a raça dos gigantes com as próprias mãos. O pirata que havia alcançado a fama há alguns anos, Shanks, o Ruivo. E aquele que surgiu do nada, o novato mais extraordinário desde a grande era dos piratas, Arcanjo Louis. Naquele momento, muitas pessoas ambiciosas nas profundezas do Novo Mundo pressentiam algo. Uma grande mudança estava por vir para o Novo Mundo. Uma nova ordem se apresentaria ao mundo antes mesmo que o governo mundial pudesse reagir. Nas profundezas do Novo Mundo, a bordo do gigantesco navio com cabeça de baleia, o homem mais forte do mundo, Barba Branca, Edward Nelgat, olhou para o cartaz de recompensa que tinha na mão e ficou pensativo. Barba Branca sentiu seu próprio corpo enfraquecer a cada dia, e então olhou para o conteúdo do jornal. Discretamente lançou um olhar para seus filhos lá embaixo, que observavam incrédulos, e uma leve ansiedade surgiu silenciosamente em seu coração. Nesse instante, Barba Branca finalmente sentiu a drástica mudança nos mares. Uma nova era estava chegando, e o Novo Mundo estava prestes a ser mergulhado em uma violenta tempestade. Mas ele, em sua velhice, estava gradualmente enfraquecendo. Era previsível que no futuro chegaria o momento em que ele não seria capaz de proteger seus filhos. E o pior era que entre seus filhos, não havia nenhum forte o suficiente para carregar a bandeira depois que ele se fosse. Uma vez que ele caísse, o futuro de seus filhos poderia ser repleto de muito sofrimento. Aos poucos, uma expressão de preocupação também surgiu no rosto de Barba Branca. Isso fez com que Marco, que discutia o assunto com os outros, percebesse a anormalidade. O que foi, pai? Barba Branca o ouviu e sorriu levemente, disfarçando aos poucos a preocupação em seu rosto. Não é nada. Eu estava apenas pensando no que vamos vivenciar no futuro. Ao ouvir suas palavras, o navio pirata silenciou instantaneamente. Em seguida, irrompeu em gargalhadas. Você precisa mesmo pensar nisso, pai? Claro que será igual a agora. Gurararara. Barba Branca os ouviu, e um sorriso amável surgiu em seu rosto. Mas a preocupação em seu coração aumentou um pouco. Dressrosa, Planalto do Rei. Doflamingo estava no topo do castelo, observando em silêncio as informações mais detalhadas que havia obtido do submundo, com a testa franzida. Após um longo silêncio, Doflamingo sussurrou ao vento frio, pensar que infligiram ferimentos tão terríveis em 2 almirantes da marinha. Arcanjo, Louis. Uma profunda sombra de melancolia brilhou nos olhos por trás dos óculos escuros de Doflamingo. Uma ilha desconhecida, nos arredores de uma cidade. Um homem com olhos de gavião estava diante de seu oponente derrotado, limpando casualmente o sangue da espada de grau supremo, Yoru. Então, sob os olhares admirados e reverentes da multidão, ele colocou a lâmina negra, Yoru, em suas costas. Após fazer tudo isso, ele silenciosamente passou por cima do cadáver estendido em uma poça de sangue e da katana quebrada, e caminhou diretamente em direção à cidade. Essa pessoa era o grande espadachim no ápice do mundo, um homem com epítetos como caçador de fuzileiros navais e olho de gavião Mihawk. De repente o vento assobiou, levando consigo uma pilha de cartazes de recompensas das mãos de alguns piratas, que passaram voando diante de seus olhos. O olhar penetrante de Mihawk pareceu ter captado algo de seu interesse. Ele pegou alguns dos cartazes casualmente. Olhou para a garota de cabelos negros, vestida com um kimono vermelho sangue e empunhando uma katana branca, e disse para si mesmo, Vado Ishimonji, a relíquia da família Shimotsuki do país de Wano. Então, seus olhos de gavião pousaram no cartaz de recompensa de Louis. Ele examinou cuidadosamente a espada de 2 gumes, que brilhava com uma luz verde sombria, na palma da mão do arcanjo. Logo, pelos padrões na lâmina e pela luz verde sombria, ele encontrou a resposta em sua mente. A espada amaldiçoada, espada das 7 estrelas, disse Olhos de Gavião baixinho na rua, onde ninguém ousava falar. Os piratas e moradores o ouviram e todos entenderam o que ele queria dizer. A espada na mão do arcanjo também é uma lâmina famosa? Uma espada amaldiçoada chamada Espada das 7 Estrelas? Num arquipélago de ilhas flutuantes que se estende ao longe no céu do Mar do Leste.
Num magnífico complexo palaciano de estilo japonês, um velho de kimono dourado, com um timão de navio na cabeça e duas espadas no lugar das pernas, sentava-se num trono, observando em silêncio o objeto inteligente em suas mãos. Após um longo tempo, ergueu lentamente o olhar, com um brilho penetrante nos olhos. Poder de cura, você disse? Mar do Leste, na selva da ilha conhecida publicamente como Katashan. Dezenas de homens e mulheres em uniformes camuflados com tinta no rosto, olhavam para os cartazes de recompensa com os nomes de Helena, Uta, Louis e os outros, e sorrisos genuínos surgiram em seus rostos. Viva Sua Majestade Helena! Viva Lord Louis! Em nome de nossos dois senhores, vamos matar aqueles homens peixe que ousam atacar este lugar, gritou um velho enrugado, liderando a multidão em um brado de vitória. Capítulo 142. O vento frio assobiava, soltando um grito melancólico ao soprar através da geleira, que estava coberta de fendas semelhantes a cânions. Uma onda sonora mortal caiu do céu, cobrindo grande parte do campo de batalha. Os rostos dos fuzileiros navais mudaram drasticamente. Embora não soubessem o que era, rapidamente se afastaram, preparando-se para desviar daquele estranho ataque. Mas no fim, alguns dos oficiais superiores não foram rápidos o suficiente e foram atingidos pela onda sonora. Num instante, esses oficiais soltaram as armas que tinham nas mãos, inconscientemente taparam os ouvidos e uma expressão de dor surgiu em seus rostos. Logo em seguida, uma dor intensa e tontura os invadiram, e sangue vermelho vivo jorrou de suas bocas. 3 oficiais da marinha, trajando ternos e capas da justiça, estavam dispersos, avaliando a situação de seus azarados camaradas. Após trocarem olhares, os 3 fitaram à distância, observando a delicada sereia que se erguia sobre uma plataforma alta e lisa, empunhando uma espada longa. Uma sereia. Essa sereia possui alguma habilidade? E aquela espada? É na verdade um violoncelo. Doberman segurava a espada em uma das mãos, uma profunda vigilância estampada em seu rosto feroz. Seu corpo inclinou-se ligeiramente para a frente, assumindo uma postura ofensiva. Ao lado dele, o Red King desviou o olhar de seus camaradas feridos e falou em voz grave. É uma habilidade baseada em som? Precisamos bloquear nossa audição. Os outros 2 o ouviram e assentiram pensativamente, depois usaram o retorno de vida para bloquear a própria audição. Atrás dos 3 vice-almirantes, os outros oficiais generais que também podiam usar o retorno de vida fizeram o mesmo. Então, os 3 vice-almirantes atacaram instantaneamente, usando a técnica Rokushiki Soru para lançar um ataque contra a sereia na plataforma elevada. Na plataforma lisa que fora esculpida pelo golpe de Louis, Uta viu isso, e um sorriso com um toque de charme enfeitiçante surgiu em seu rosto de beleza estonteante. É verdade que uma canção enfeitiçante pode ser neutralizada tapando-se os ouvidos, mas uma onda sonora não. No instante seguinte, a mão esguia e pálida de Uta agarrou sua espada. Ela deslizou lentamente pelas cordas do corpo da espada larga e naquele palco forjado em gelo, iniciou sua apresentação. A música das cordas ressurgiu, como um riacho murmurante, suave e melodiosa. A melodia continha um poder estranho, como se pudesse atingir diretamente o coração, fazendo com que nos entregássemos a ela. O grupo de oficiais da marinha ouviu o som e inconscientemente ergueu os olhos, observando a figura que se movia suavemente ao ritmo da música elegante. Naquele instante, uma tênue luz púrpura surgiu em seus olhos, e suas figuras gradualmente perderam o equilíbrio. Contudo, o grupo de comodores, que parecia prestes a desmoronar no segundo seguinte, subitamente voltou suas armas contra seus camaradas que haviam tapado os ouvidos e lançou um ataque surpresa pelas costas. Por um instante, a geleira mergulhou no caos. Muitos dos oficiais generais que se preparavam para seguir os 3 vice-almirantes no ataque foram pegos de surpresa e feridos pelo investido de seus camaradas. Alguns chegaram a cair. O que você está fazendo? Seus bastardos! Nós somos fuzileiros navais. Por que vocês estão agindo como piratas e brigando entre si? Uma série de repreensões furiosas ecoava enquanto os oficiais da marinha tentavam fazer com que seus camaradas obviamente anormais voltassem a si. Mas infelizmente, por mais que gritassem, as pessoas profundamente presas na ilusão da sereia não respondiam, apenas continuavam seus ataques mecânicos. Logo, alguém percebeu que era a garota com aparência de sereia que estava por trás disso e imediatamente olhou para Uta com os dentes cerrados. Sua maldita pirata! Pensar que pode enfeitiçar os corações das pessoas, assim como os demônios marinhos das lendas. Diante disso, Uta, cujo sorriso irradiava um charme infinito, nada disse, mas simplesmente continuou a usar sua espada como um violoncelo, tocando uma partitura fatal. Num instante, uma série de ondas sonoras mortais caiu novamente, criando ondulações visíveis no ar enquanto lançavam mais uma vez uma barragem de cobertura sobre a área abaixo. Uma após a outra, as ondas sonoras eram impenetráveis, formando uma densa cortina de fogo que caiu diretamente sobre o Red King, Onigumo e Doberman, que avançavam alternando entre Soru e Jeppo. Os 3 viram isso e franziram a testa. Guiados pelo aqui da observação, usaram suas lâminas afiadas ou seus punhos, envoltos em aqui do armamento, para fragmentar as ondas sonoras uma a uma, fazendo-as se dispersarem como borboletas roxas, formando uma chuva brilhante e cativante de cor púrpura. Os 3 avançaram por aquele caminho extremamente perigoso, correndo diretamente para a imóvel Uta. Em pouco tempo, a figura da sereia, deslumbrantemente bela, incrivelmente encantadora e delicada, tornou-se cada vez maior diante de seus olhos. Uma beleza estonteante não inferior à Imperatriz Pirata. Após um encontro próximo com ela, até mesmo os vice-almirantes da marinha, veteranos de guerra e de personalidade forte, ficaram momentaneamente atordoados pela habilidade fascinante que Uta irradiava sem reservas. Foi só depois que os 3 pisaram na plataforma que gradualmente perceberam o que deveriam fazer. Então cercaram Uta por 3 direções e atacaram juntos. Diante do ataque iminente, Uta parecia completamente indiferente.
Seus olhos ametistas percorreram a tênue luz púrpura nos olhares dos vice-almirantes. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso deslumbrante, e então a espada esguia em sua mão deslizou suavemente sobre as cordas. Uma partitura musical púrpura emanou da espada longa semelhante a um violoncelo e girou em torno de Uta, formando uma barreira impenetrável que bloqueou sucessivamente os ataques vindos de 3 direções. Então, a espada esguia acompanhada por uma luz púrpura cortou o ar. Como um ramo de salgueiro agitado por uma brisa suave, ela varreu o punho do Red King, abrindo um ferimento sangrento. A dor intensa fez com que o Red King, inconscientemente, estreitasse seus olhos tingidos de roxo. Em seguida, cerrou os dentes e brandiu seu outro punho de ferro contra Uta. Contudo, a barreira semelhante a uma partitura musical, sob o comando da espada fina e giratória de Uta, expandiu-se rapidamente, arremessando o Red King para trás. Nesse instante, Doberman, com o rosto coberto de cicatrizes, tinha um olhar feroz. A lâmina afiada em sua mão estava apontada diretamente para o pescoço esguio de Uta. Uta viu isso e deu um sorriso encantador. Ela ergueu sua espada longa com uma das mãos e a brandiu para interceptar a lâmina que se aproximava. Clang! A lâmina afiada e a lateral da espada colidiram, criando uma chuva de faíscas. Então, sob o olhar feroz de Doberman, a espada afiada e esguia em sua outra mão com garras cortou rapidamente as várias cordas no corpo da espada, puxando-a suavemente. Svi! O som nítido de uma lâmina ecoou. Diversas ondas sonoras cortantes emanaram da espada longa, partindo a lâmina de Doberman em vários pedaços e varrendo instantaneamente seu corpo, derrubando-o e levantando uma névoa de sangue. Nesse instante, 8 katanas afiadas, refletindo uma luz fria, foram brandidas uma após a outra, rompendo a barreira da partitura musical e golpeando rapidamente o corpo de Uta. Uta ficou surpresa por um momento, como se não esperasse que Onigumo rompesse sua barreira tão rapidamente. Mas no instante seguinte, após seus olhos terem captado o ângulo e a direção das katanas de Onigumo, ela rapidamente envolveu o corpo de sua espada com a ki do armamento e a segurou horizontalmente à sua frente. O corpo da espada foi ajustado delicadamente enquanto as 8 katanas caíam, fazendo com que aterrissassem precisamente em cordas específicas. Por um instante, uma bela melodia soou no momento em que as 8 katanas tocaram o solo, reverberando nos ouvidos de Uta. Ao mesmo tempo, uma onda sonora aterradora irrompeu do corpo da espada, disparando em direção ao Onigumo que estava por perto. Os olhos de Onigumo se arregalaram. Ele jamais imaginara que seu próprio ataque ajudaria o inimigo a formar uma onda sonora para atingi-lo. Num instante, uma onda sonora que o ouvido humano não conseguia captar estilhaçou os órgãos do corpo de Onigumo, fazendo-o cuspir sangue, com os olhos revirando enquanto era arremessado para longe. Após fazer tudo isso, Uta manteve sua postura serena, segurando a espada longa atrás de si com uma das mãos. Ela fez uma leve reverência, como se estivesse recebendo os aplausos finais. A música acabou. Doberman, apoiando-se em sua lâmina meio quebrada, levantou-se rapidamente. Ofegante, lançou um olhar feroz para o sereno Uta. Ao seu lado, Red King, que fora o primeiro a ser derrubado e estava em melhor condição, avançou lentamente para ficar ombro a ombro com ele. Tendo sofrido ferimentos de gravidade variada, eles haviam proativamente liberado a audição. Onigumo foi derrotado tão rapidamente? O coração de Doberman afundou. Suas ondas sonoras causam grandes danos internos ao corpo. É quase equivalente ao aqui do armamento avançado, disse o Red King com uma expressão grave. Ao ouvir isso, Doberman tocou o corte em seu corpo e inspirou profundamente, sentindo o ar gélido. Nesse instante, Uta, que estava na plataforma, ouviu a conversa dos dois e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Conversando? Então você recuperou a audição? Então, sob os olhares dos dois, ela abriu a garganta e cantou. Os dois a ouviram com o coração em choque. Mas antes que pudessem perceber a gravidade da situação, uma sonolência profunda já os havia envolvido, fazendo-os fechar os olhos lentamente. Quando acordaram em seguida, já estavam de pé em um mar enevoado, cercados por recifes, em completo silêncio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 143. Louis caminhava pela praia dourada sob o sol, sentindo o toque suave sob seus pés e o aroma salgado da brisa do mar em seu rosto. Uma ilusão muito realista, não difere em nada da realidade, foi a avaliação de Louis. Ao ouvir isso, Uta, que usava um chapéu de sol com o logotipo dos Piratas do Arcanjo, um maiô e um chale branco claro, exibiu um sorriso orgulhoso e satisfeito. Claro, levei muito tempo para construir e replicar isso. Enquanto falava, a brisa do mar assobiava, levantando os cabelos bicoloridos de Uta e revelando a forma do vento. Uta juntou as mãos atrás das costas e cantarolando uma melodia alegre, deixou 2 fileiras de pegadas rasas na praia dourada. Então, com um sorriso brilhante e encantador, ela disse: Ei Louis, você sabia? A Shira Oshi-chan progrediu muito. Ela também é muito talentosa para cantar. Só que ela é muito tímida. Ela só se atreve a cantar quando está ao telefone comigo. Ela nem se atreve a abrir a boca na frente dos irmãos ou do pai. Aos poucos, um toque de exasperação surgiu nos olhos de Uta. Ela cantava na Força Vermelha desde muito jovem. Mesmo quando Louis e Helena estavam hospedados temporariamente com eles, ela cantava com graça e confiança. Mas agora, o comportamento de Shira Oshi estava lhe dando um pouco de dor de cabeça. Diante disso, Louis, após ouvir atentamente, deu sua opinião séria. Provavelmente é porque ela vivenciou tantos eventos marcantes em uma idade tão jovem, tendo presenciado a morte da mãe e sido atacada. Isso a deixou um tanto insegura e com medo. É mesmo? Um olhar pensativo surgiu no rosto de Uta. Então sua expressão tornou-se alegre e confiante novamente. Então deixe-me sua professora e irmã mais velha ajudá-la. Então você terá que dar o seu melhor. Mas logo depois, como se tivesse tido outra ideia, Uta disse com grande interesse: Ei, Louis, o que você acha de dar a fruta cantora para ela quando ela for mais velha? A fruta canção?
Lui ficou estupefato, e então uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Shirahoshi é uma sereia de verdade e já possui um poder especial. Uma Akuma no Mi não é adequada para ela. Para ser honesto, Lui jamais imaginaria que Uta cogitaria dar uma Akuma no Mi para a arma ancestral Poseidon, um rei do mar que não sabe nadar. A imagem era bizarra demais para ele sequer conceber. Contudo, Shirahoshi já possuía o poder de controlar reis dos mares. Se a habilidade de puxar pessoas para um mundo virtual ou até mesmo o toque música da Akuma no Mi do canto fosse adicionada a isso, seu nível de perigo provavelmente aumentaria para um grau assustador. Pensando nisso, Lui virou a cabeça em silêncio e falou, frustrando a ideia perigosa de Uta. Uta, você deveria ficar com a fruta cantora para si. Não é adequada para Shirahoshi. Ela já é muito perigosa. Adicionar a fruta cantora aumentaria seu nível de perigo em mais de um nível. Uta ficou surpresa. Então, lembrou-se do que havia aprendido ao se comunicar com os reis dos mares e silenciosamente jogou sua ideia impulsiva no lixo. Certo. Pouco tempo depois, Lui olhou para a superfície do mar ao longe e disse enfaticamente, Uta, a água do mar aqui não deveria deixar um usuário de habilidades impotente. Certo. Diante disso, Uta lançou a Lui um olhar sem palavras. Claro que não, disse ela, irritada. Como eu poderia replicar a água do mar que enfraquece as Akuma no Mi com a minha própria habilidade? Enquanto falava, Uta revirou os olhos para ele. Mas logo, Uta percebeu o que Lui queria dizer. Ela cutucou-o de leve e perguntou com um sorriso. Você está pensando em dar um mergulho no mar? Isso mesmo. Lui assentiu lentamente com a cabeça e começou a caminhar, entrando devagar na água. Sentindo a água do mar submergindo seu corpo aos poucos, Lui foi ficando cada vez mais relaxado. Gradualmente, ele ficou completamente submerso, sentindo a agradável sensação de ser impulsionado pela água. Lui sentia que talvez fosse uma das poucas pessoas que ainda conseguiam experimentar essa sensação depois de se tornar um usuário de habilidades. Normalmente, em um momento como esse, ele já estaria invocando água natural em sua mente. Mas agora, ele nadava livremente no vasto oceano. Assim que Lui fechou os olhos para desfrutar daquele momento de paz, uma mão esguia e pálida tomou a sua. O toque fresco, suave e familiar fez Lui abrir lentamente os olhos e olhar para o lado. Uta, que havia se transformado em sereia, lhe dirigia um sorriso radiante e comovente. Seus cabelos lisos, vermelhos e brancos, ondulavam com a correnteza, salpicados por um leve brilho. Seu rosto, com suas diversas escamas coloridas, possuía um charme sutil e encantador, e seus olhos, da cor de ametista, eram incrivelmente profundos. Sua pele clara refletia um brilho sedutor sob a luz ondulante. Duas conchas brancas e puras estavam pressionadas contra seu peito, cobrindo levemente as curvas em desenvolvimento da jovem. Nesse instante, Uta havia mudado seu estilo habitual. Ela era como uma verdadeira sereia de conto de fadas, mostrando sem pudor a Lui a lendária graça e os movimentos graciosos de uma sereia. Na visão de Uta, entre ela e Helena e Lui não havia nada a temer. Uta fez com que o corpo de Lui encolhesse até ficar do mesmo tamanho que o dela, depois segurou firmemente a mão dele com seus dedos finos e o puxou para as profundezas do mar. Vamos lá. Deixe a princesa sereia mais linda do mundo te levar para um passeio pelas profundezas do mar. Nas águas profundas e escuras, a voz clara e comovente de Uta ecoava com as ondas. Lui ficou momentaneamente atordoado, depois respondeu com um sorriso. É uma honra para mim? Então, Uta agitou delicadamente sua cauda de peixe rosa clara e começou a nadar tranquilamente pelo mar. Enquanto os dois se moviam, a luz do sol, que deveria ter ficado restrita às camadas superficiais, penetrava gradualmente no oceano, iluminando o mundo subaquático bizarro e heterogêneo para o jovem e a garota. Lui deixou que Uta o guiasse para o fundo do mar, absorvendo o mundo subaquático onírico que Uta havia deliberadamente embelezado. À medida que avançavam, a água do mar roçava a bochecha de Lui, trazendo uma sensação fresca e suave, tal como a mão delicada que ele segurava na palma da mão. Lui virou a cabeça para observar o perfil de Uta, salpicado por diversas escamas coloridas. Sob seu olhar, o rosto de Uta não demonstrava nenhuma normalidade, seu sorriso ainda tão radiante quanto o de uma flor. Como se tivesse notado o olhar dele, Uta virou a cabeça e lhe deu um sorriso brilhante e encantador. Capítulo 144. 10.000 metros de altitude em Havain. Uma após a outra, as fortes explosões das armas ecoavam, as ondas sonoras reverberando e se misturando com as ondas de choque. Após dispersar as nuvens e a névoa que subiam continuamente, o som viajou por distâncias imensas. A derrota repentina pareceu fazer com que todos percebessem que sua força não era excepcional nas profundezas do Novo Mundo. Sentindo uma profunda pressão e vergonha, a Judin e os outros, após deixarem o campo de batalha, intensificaram silenciosamente seus treinos. O grupo de gigantes começou a realizar treinamento físico e lutas com seus parceiros no alto do céu. Ao lado deles, Daisbonês também usava pesos nas mãos, erguendo as armas dos gigantes para fortalecer os músculos. Como um famoso assassino do Mar do Oeste, a força de Daisbonês aumentou consideravelmente depois de se juntar à tripulação de Lui e aprender aqui de duas cores com ele. Inicialmente ele acreditava que sua força já se comparava à dos executivos das maiores potências das profundezas do Novo Mundo, mas foi pouco tempo atrás que o antigo almirante da Marinha lhe deu um choque de realidade. Se não tivesse presenciado isso pessoalmente, Daisbonês jamais acreditaria que, além de Garp, existisse um vice-almirante da Marinha tão poderoso. O corpo extremamente envelhecido do velho tinha menos poder destrutivo que o dos outros vice-almirantes, mas mesmo assim ele conseguiu derrotá-lo, a Judin e os outros gigantes. Se não fosse pela habilidade da Akuma no Mi de Lui, eles já teriam morrido 800 vezes.
Durante o treino, Daisbonês olhou para Louis, que estava sentado ao lado observando-os em silêncio. No instante seguinte, uma sombra de tristeza passou por seu coração. Ele tinha que admitir, a força de combate aparentemente incomparavelmente poderosa dos piratas do Arcanjo era inteiramente sustentada por Louis, Helena e Uta. Além dos três, os outros 5, incluindo ele próprio, eram, para dizer o mínimo, insignificantes aos olhos de uma verdadeira potência. E quando Louis se aventurasse mais fundo no novo mundo, com sua força e reputação, certamente haveria muitas pessoas que escolheriam se juntar a esse grupo. Embora Daisbonês tivesse se juntado durante a fase inicial de formação da equipe de Louis e seu status não fosse tão baixo, se sua força fosse insuficiente, ele certamente seria menosprezado pelos membros mais fortes. Eles poderiam até tentar melhorar seu próprio status desafiando. Daisbonês não queria ser um degrau para que outros melhorassem seu status no futuro. Nem queria ser derrotado novamente quando Louis enfrentasse um desafio e se tornar motivo de chacota. Portanto, seu desejo de se tornar mais forte tornou-se incomparavelmente urgente. Não muito longe dali, Kuina, naquele momento, não tinha tantos pensamentos quanto os outros. Ela havia vendado os olhos voluntariamente e segurava Vado e Shimonji, lutando para resistir aos repetidos ataques de Helena. Diferentemente dos gigantes e de Daisbonês, Kuina sempre se aprimorou com a ideia de renascer da morte. Foi justamente por isso que sua força agora era muito superior à que possuía antes de embarcar no navio. A habilidade de cura de Louis era extremamente útil, a ponto de Kuina às vezes lamentar que os anos que passará na Vila Shimotsuki parecessem completamente inúteis. Se ela tivesse escolhido se juntar ao grupo quando Louis e os outros partiram, sua força atual seria ainda maior. Bum! Nesse instante, um estrondo denso de trovão veio de longe, fazendo com que as várias pessoas que estavam treinando parassem seus movimentos uma após a outra e se virassem para olhar na direção do som. O pensativo Louis ergueu os olhos e contemplou atentamente a nuvem escura de tempestade que crescia em seu campo de visão. Finalmente chegamos. Ilha Raijin. Nesse instante, Uta, que havia adormecido encostada em Louis por causa do cansaço, acordou lentamente, sentou-se bocejando. Ajeitou casualmente seus cabelos ruivos e brancos, colocou os fones de ouvido e se espreguiçou. Uta olhou para as densas nuvens escuras não muito distantes, com um toque de surpresa nos olhos. Já chegamos? Sim, chegamos. Louis levantou-se lentamente, seu olhar penetrando a superfície do mar que escurecia gradualmente até pousar na ilha escura onde relâmpagos caíam continuamente do céu. A ilha Raijin era uma ilha no Novo Mundo famosa em todos os mares por ser extremamente perigosa. A ilha era cercada por raios. A cada segundo, inúmeros raios a atingiam. Para desembarcar, era preciso levar um guarda-chuva. Mas isso geralmente era coisa de gente comum. Pelo menos para Louis, desembarcar nessa ilha com seus parceiros foi uma tarefa muito simples. Então o olhar de Louis recaiu sobre a Judin, que soava sob o som dos trovões. Ajudem, você virá comigo à Ilha Raijin para recuperar algo. Ao ouvir isso, Ajudem interrompeu seu treinamento e respondeu com firmeza. Muito bem. Diante do convite para entrar em uma das ilhas notoriamente perigosas do Novo Mundo, Ajudem se mostrou muito calmo, pois sabia que com o poder que Louis possuía, o relâmpago da Ilha Raijin não era nada. Ao lado de Ajudem, os outros viram isso e retomaram o treinamento. Logo Louis, acompanhado de Ajudem, desembarcou na ilha. Diante da densa e aterrorizante tempestade de relâmpagos que preenchia completamente sua visão, Louis casualmente ergueu sua lança e controlou a espécie fantástica adormecida em seu interior, Thor, para que se manifestasse. Um relâmpago branco e intenso crepitou na lâmina da lança. Imediatamente depois, um pequeno aglomerado de relâmpagos crepitantes se desprendeu lentamente da lança e acendeu rapidamente, pairando a 100 metros acima da cabeça de Ajudem. Então todo o corpo de Thor irradiou uma luz branca e intensa, absorvendo instantaneamente os relâmpagos que caíam em direção a Ajudem e Louis, como um guarda-chuva gigante, protegendo-os firmemente. É isso. Ajudem, como se estivesse vendo Thor pela primeira vez, tinha uma expressão confusa no rosto. Uma nova espécie fantástica? Ajudem reconheceu naturalmente que se tratava de uma espécie fantástica, assim como a água natural e os anemoi. Mas era a primeira vez que ele via essa espécie fantástica formada a partir de relâmpagos. A isso, Louis respondeu casualmente. Thor é uma espécie fantástica criada há muito tempo, mas sempre permaneceu adormecida na lança. Havia uma coisa que Louis não explicou a Ajudem. Era verdade que Thor havia nascido há muito tempo, mas seu nome era algo que ele acabará de inventar. Como os usos de Thor eram poucos e sua presença discreta, Louis nunca se preocupou em lhe dar um nome. É mesmo? Ajudem o ouviu e desviou o olhar do céu. Capitão, por favor, fique em pé na minha mão, disse Ajudem, após pensar um pouco, estendendo as mãos em direção a Louis. Louis o ouviu e não recusou, caminhando diretamente sobre eles. Em seguida, orientou Ajudem a caminhar em direção ao local que Arcordon havia mencionado no Dendemushi. No ar, Thor, irradiando uma luz branca intensa e absorvendo rapidamente os raios, também o seguia lentamente, pairando sempre acima de suas cabeças. A luz branca iluminava o caminho à frente, permitindo que Ajudem evitasse os trechos acidentados. Logo, seguindo as instruções verbais de Louis, Ajudem chegou ao seu destino. Capítulo 145. No interior da ilha Raijin, em frente a uma rocha gigante e acidentada. Ajudem olhou para a rocha gigante, que era mais de 10 metros mais alta que ele, e depois para Louis, que segurava na palma da mão. É este o lugar, capitão? Perguntou, buscando confirmação. Louis assentiu com a cabeça, depois saltou da mão de Ajudem e aterrissou firmemente no chão. Ajudem, mova esta pedra.
Ao ouvir isso, a Judin deu um passo lento para frente, envolveu a pedra gigante com os braços e, sob o olhar atento de Louis, a atirou para longe. Depois que a pedra foi removida, outra enorme rocha surgiu diante deles. Louis deu um passo lento para frente, passando a mão pela superfície da rocha, que não apresentava nenhuma normalidade. Brilhando. Após um breve toque, Louis desembainhou a espada das 7 estrelas, que emanava uma aura sinistra. Ele a cravou na superfície da rocha, deixando apenas o cabo especialmente modificado exposto ao ar. Os olhos de Ajrudin se arregalaram. Por um instante, ele não conseguiu entender o que seu capitão estava fazendo. Mas logo, viu Louis exercer força lentamente e, usando a espada das 7 estrelas, puxar uma pedra quadrada de dentro da rocha gigante. Louis retirou a pedra quadrada da sua lâmina com um movimento rápido e depois a embainhou. Ao ver isso, Ajrudin inconscientemente se abaixou, pegou a pedra quadrada e a examinou na mão, apenas para constatar que sua superfície era perfeitamente lisa, sem uma única ruga. Será que isso foi feito por um espadachim? Um lampejo de compreensão passou pela mente de Ajrudin. Isso provavelmente foi obra de um parente do capitão, aquele que apareceu diante deles. Ele deve ter deixado algo ali para o capitão vir buscar. Nesse instante, Louis retirou uma caixa de madeira de tamanho médio do buraco quadrado na superfície da rocha. Então, sob o olhar de Ajrudin, ele a abriu. Foi-lhes apresentada uma fruta especial, acondicionada num recipiente transparente. No fundo do recipiente estava escrita uma linha de caracteres elegantes. Fruta do diabo artificial, modelo dragão azul. Ao lado, havia uma pilha de papéis amarelados que detalhavam todos os dados, desde a extração do fator de linhagem de Kaido até a conclusão da fruta. Ao ver isso, os cantos da boca de Louis se curvaram em um sorriso. Finalmente consegui! A fruta do dragão azul artificial, criada pelas mãos do cientista número 1 do mundo, Vegapunk. Era uma fruta artificial que, além da cor, replicava perfeitamente as habilidades da fruta do dragão azul que Kaido havia comido. Apesar da falha na cor, era inegavelmente uma Akuma no Mi poderosa. Antes de se despedir de Arcordon, Louis pediu-lhe que procurasse essa fruta quando passasse por Punk Hazard. Pouco tempo depois ele contou a Louis, através de Denden Mushi, que a havia encontrado e a colocado na ilha deserta de Raijin, dando a Louis os detalhes da localização. E agora, Louis com Ajrudin, a havia encontrado e obtido essa poderosa fruta. Além disso, Louis já tinha um alvo em mente para possuí-la. Nesse instante, Ajrudin olhou para a fruta na mão de Louis, com uma expressão confusa nos olhos. É uma Akuma no Mi? Por que parece tão estranha? Diante disso, Louis esmagou o recipiente, salvou os dados e jogou a fruta que tinha na mão. Isso aqui é uma Akuma no Mi artificial, o modelo dragão azul, replicado por Vegapunk usando meios científicos a partir do fator de linhagem de Kaido das feras. Ah, não me admira que pareça tão estranho. Então é feito pelo homem? Uma fruta do diabo criada pelo homem? A expressão de Ajrudin foi ficando estranha aos poucos. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Frutas do diabo podem realmente ser criadas pelo homem? A isso Louis respondeu sucintamente. Eles podem, mas uma pessoa comum não consegue. Como todos sabem, um cientista é um cientista e Vegapunk é Vegapunk. Os dois não podem ser confundidos. O nome Vegapunk fez Ajrudin se calar. No fim, ele aceitou prontamente esse fato que havia abalado sua visão de mundo. Se foi Vegapunk quem fez, então não é impossível. Mesmo entre os gigantes, o nome de Vegapunk era amplamente conhecido. Sabiam que sua tecnologia científica estava 500 anos à frente do resto do mundo. Era razoável que ele pudesse criar uma Akuma no Mi artificial. Louis percebeu a mudança nos olhos de Ajrudin e soube que ele havia aceitado esse fato através do nome Vegapunk. Isso comprovou mais uma vez a visão de Louis. Um cientista é um cientista, e Vegapunk é Vegapunk. São espécies completamente diferentes. É claro que por mais que Louis admirasse a tecnologia de Vegapunk, isso não o impediu de planejar se livrar dele. O motivo era ninguém menos que os Serafins. Então, Louis acrescentou, tenho que admitir, a tecnologia de Vegapunk quase ultrapassou a cognição humana. Ser capaz de replicar quase perfeitamente uma Akuma no Mi do tipo zoomítica de alto nível. Quase. Ajrudin captou a palavra-chave com atenção, percebendo que esse quase não era simples. Enquanto se abaixava para que o capitão pudesse se apoiar em sua mão novamente para a viagem de volta, ele perguntou inconscientemente, então quase, significa que ainda há algo que não foi replicado, certo? Isso mesmo. Louis assentiu levemente. Em termos de cor, tem uma pequena diferença em relação ao dragão azul em que Kaido se transforma. Ajrudin ficou surpresa, mas depois pareceu pensativa. Só a cor é diferente? Isso não deve ser um problema, certo? Ao ouvir isso, Louis esboçou um leve sorriso nos cantos da boca. Em seguida, entregou a fruta a Ajrudin. Esta fruta é para você. As palavras de Louis fizeram Ajrudin congelar no lugar. Por um instante, ele se esqueceu de andar. Seus enormes olhos estavam cheios de incredulidade enquanto ele encarava Louis sem expressão. "Oh, por mim", exclamou Ajrudin com um tom de profunda surpresa. Ajrudin não esperava que Louis o tivesse levado à ilha Raijin para preparar um presente tão grandioso para ele. Essa surpresa repentina o deixou tonto e por um instante, um pouco inquieto. Diante disso, Louis deu uma risadinha. Uma Akuma no Mi é o único atalho para aumentar sua força. A Akuma no Mi artificial do dragão azul é perfeita para o que você precisa para ficar mais forte. Desde o início, Louis planejava dar o dragão azul artificial a Ajrudin para aumentar sua força. Para ser honesto em todos os aspectos, Ajrudin era muito mais fraco que seu irmão, Loki. Em termos de força bruta, seu irmão mais novo, Loki, já era um monstro famoso no Novo Mundo, perdendo apenas para os 3 gigantes mais poderosos. E Ajrudin, não muito tempo atrás, havia sido derrotado por um velho fuzileiro naval junto com Dais Bones e Jed. Com esse nível de força, não era suficiente para se tornar o rei de todos os gigantes.
Já que seu parceiro tinha esse desejo, Louis não se importou em ajudá-lo. Louis não sabia se a Judin conseguiria ficar mais forte rapidamente e se tornar o rei gigante depois de obter a fruta artificial do dragão azul. Mas não era normal Louis dar uma ajudinha aos seus parceiros e subordinados? Aqui está, a fruta artificial dragão azul é sua. Você não queria se tornar o rei de todas as nações gigantes? Esta fruta é a minha ajuda para você. Mamas, é uma zoa mítica preciosa. Um leve sinal de hesitação surgiu no rosto de Ajudin. Não é melhor assim? Louis riu. Eu não te daria uma Akuma no Mi comum. Só me sentiria à vontade para te dar zones míticas, logias e paramecias de alto nível. Ajudin ficou mais uma vez atônito. Olhou para os olhos sérios de Louis e uma tempestade se abateu sobre sua mente. Por fim, respirou fundo. É mesmo? Entendo. Com certeza não trairei sua confiança. Usarei o poder que você me deu para unir todos os gigantes do mundo. No fim, Ajudin aceitou a fruta artificial do dragão azul de Louis. No mar, a traição entre piratas era tão natural quanto comer e beber. Nesse grupo com uma moral praticamente inexistente, doar um tesouro raro como uma Akuma no Mi era um ato incomum. Isso porque até mesmo a Akuma no Mi do tipo Zoa mais insignificante valia mais de 100 milhões de belis. Ser capaz de ignorar a tentação do dinheiro e dar uma fruta a alguém só podia significar uma coisa: a outra pessoa era um parceiro de confiança ou um membro da família. E para quem comeu a fruta, isso também foi um grande favor. Você não viu a Big Mom dar a Akuma no Mi do dragão azul para o Kaido? Mesmo que a Big Mom tenha usado isso para atormentá-lo por toda a vida, o Kaido nunca disse uma palavra de objeção. E naquele instante, Ajudin aceitou a fruta que Louis lhe oferecerá, e um sentimento infinito de gratidão o invadiu. Naquele momento, ele estava até disposto a fazer o máximo para ajudar Louis a alcançar seus objetivos, em retribuição ao seu gesto. Ajudin ajoelhou-se na ilha Raijin e, estendendo a outra mão, pegou a fruta, jogou-a diretamente na boca e a engoliu. No instante seguinte, sentiu uma nova onda de poder emanar de seu corpo. Sentiu que, ao ativá-la, obteria um poder que jamais ousara imaginar. Tente se transformar, Ajudin, disse Louis, com os olhos cheios de expectativa. Daqui a 9 anos, Momonosuke comeria a fruta e se transformaria em um pequeno dragão rosa. Em sua forma jovem, seu corpo teria dezenas de metros de comprimento. E quanto ao usuário da fruta verdadeira, o próprio Kaido, sua forma de dragão parecia ter várias centenas de metros de comprimento. Pela situação de Momonosuke, parecia que o tamanho da transformação de uma Akuma no Mi do tipo Zoan estava relacionado à idade e ao tamanho do usuário. Então Louis queria ver o quão gigantesca seria a forma de dragão de Ajudin, que já era um gigante com quase 20 metros de altura. Seria possível compará-lo a um rei do mar de águas profundas? Louis aguardava ansiosamente por isso. Ajudin o ouviu e assentiu firmemente. Então fechou os olhos, respirou fundo e ativou um novo poder dentro de seu corpo. No instante seguinte, sua forma cresceu gradualmente, tornando-se mais alta. Escamas de dragão vibrantes emergiram de seu corpo, cobrindo-o completamente. Um par de chifres de dragão dourado surgiu de sua testa. Seu corpo, já robusto, alongou-se e expandiu-se rapidamente, transformando-se em uma silhueta longa, espessa e escura que se elevou lentamente no ar. Sob a luz dos trovões, um corpo imenso se enroscava no ar, quase cobrindo a cordilheira. Capítulo 146. Um relâmpago iluminou o gigante que se enroscava no pico da montanha. Uma a uma suas escamas que brilhavam com uma luz fria, e suas poderosas garras gigantescas tornaram-se vagamente visíveis. Conforme seu corpo extremamente massivo se movia lentamente, o fluxo de ar da ilha Raijin foi instantaneamente perturbado. Um furacão caótico passou por ali, levantando os longos cabelos loiro-claros de Louis e revelando um par de olhos com um brilho estranho. Após um breve momento de surpresa, os cantos da boca de Louis se curvaram levemente, revelando um leve sorriso. Embora não pareça grande o suficiente para se comparar com um rei do mar de grande porte, ainda assim tem um tamanho bastante assustador. Embora a luz na ilha Raijin fosse fraca com seus olhos, Louis ainda conseguia estimar aproximadamente o tamanho de Ajudin em sua forma de dragão. Como seu próprio corpo já era muito maior do que o de uma pessoa comum, sua transformação em dragão também era bastante impressionante. No geral, seu tamanho atual já ultrapassava em muito de Kaido, o usuário da Akuma no Mi do dragão azul tradicional. Claro, isso não significava que a força de Ajudin fosse superior à de Kaido. Olhando para cima, a enorme sombra quase se estendia por todo o céu. Sob o brilho dos relâmpagos, parecia uma nuvem escura cobrindo várias pequenas montanhas. Ao mesmo tempo, acima de Avan e nos arredores da ilha, os outros que estavam treinando foram repentinamente atraídos pela gigantesca sombra escura sobre a ilha Raijin. Inconscientemente, Gerd apertou o enorme machado que tinha na mão, e seu rosto ficou sério. O que é isso? Tão grande, muitas vezes maior que as bestas gigantes das florestas de Elbaf, exclamou Hold inconscientemente. Parece o dragão que vimos na geleira há pouco tempo. Ali perto, o sorriso no rosto de Goldberg foi desaparecendo aos poucos. Entre o grupo, Dais Bonês olhou para a figura extremamente semelhante a Kaido na forma de dragão das feras, sob a iluminação do relâmpago, e franziu ligeiramente a testa. Ele voltou tão cedo? Dais Bonês se lembrou claramente de Louis dizendo que antes de Kaido partir, ele havia dito que voltaria para procurá-lo. E Helena lançou um olhar frio para a sombra do dragão gigante que cobria a ilha Raijin, e então compreendeu vagamente quem era. Ela sabia o que Louis tinha ido encontrar naquela ilha, e quando viu levar Ajudin consigo, também soube o que ele pretendia fazer. Ela virou a cabeça lentamente e observou as expressões sérias e vigilantes de seus parceiros. Então, explicou, não fiquem nervosos. Essa é apenas Ajudin depois de comer uma Akuma no Mi. Se olharem com atenção, perceberão que algo está errado. Ajudin?
As palavras de Helena fizeram o grupo congelar. Subconscientemente, eles fizeram o que ela disse e observaram a sombra do dragão circulando sobre a ilha Raijin. Logo, eles de fato descobriram algo estranho. Kaido, como muitos gigantes com sangue ancestral, nasceu com 2 chifres. Esses enormes chifres permaneceriam mesmo em sua forma de dragão. Além disso, o corpo desse dragão parecia muito maior do que a transformação de Kaido. Se essa fosse a forma de Ajudin após comer uma Akuma no Mi, seria plausível. Logo, Gerd percebeu tardiamente a intenção de Louis ao levar Ajudin para a ilha Raijin inconscientemente e exclamou: será que o capitão Louis levou Ajudin para a ilha Raijin para encontrar uma Akuma no Mi poderosa para ele? O resultado é óbvio e Helena assentiu. Se Louis não lhe tivesse dado, será que Ajudin o teria arrebatado das suas mãos? Independentemente do nível de poder, Ajudin simplesmente não era esse tipo de pessoa. Hold e os outros ouviram isso e, embora se sentissem felizes por Ajudin, também sentiram uma leve inveja. O capitão, ele? Agora a força de Ajudin aumentará novamente. Na ilha Raijin, a cabeça do dragão gigante emergiu das nuvens baixas e desceu para pairar sobre Louis. Os enormes olhos de dragão de Ajudin, em sua forma de dragão, estavam repletos de uma gratidão inabalável. Foi somente depois de ativar a habilidade da Akuma no Mi e se transformar em dragão que Ajudin compreendeu o tipo de poder que havia obtido. O poder de um dragão, as nuvens de fogo usadas para planar pelo céu, o fogo e os furacões. Essa série de habilidades era ainda maior do que as possuídas pelo Vendigo de Helena ou pela Sereia de Uta. Sob o olhar de Louis, Ajudin baixou a cabeça, exibindo seus chifres de dragão dourados, e falou em tom animado: capitão, eu o levarei de volta. Diante disso, Louis olhou para o gesto de Ajudin, um lampejo de compreensão em seus olhos. Ele sabia que Ajudin queria que ele ficasse de cabeça para baixo e o carregasse de volta para Van. É que, estou mais interessado nas nuvens de chamas que sua habilidade produz. Você poderia separar um pedaço para eu experimentar? Louis apontou para a nuvem de chamas que Ajudin segurava em sua garra, com uma expressão de interesse no rosto. Louis podia ficar em pé na mão de Ajudin ou em seu ombro, mas não em sua cabeça. Embora Ajudin talvez não se importasse na visão de Louis, isso daria a impressão de que Ajudin era sua montaria. Ajudin ficou surpreso, mas não deu muita importância. Com um movimento um tanto desajeitado, separou um pequeno pedaço da nuvem de chamas e deixou Louis ficar em cima dela. Então Ajudin, com seu enorme corpo de dragão, alçou voo sobre 4 patas com as nuvens de chamas, serpenteando entre os relâmpagos que caíam. Ao lado de sua cabeça, um pequeno pedaço de nuvem de chamas carregava Louis, voando em sincronia com a cabeça do dragão gigante. O Thor da espécie fantástica ainda pairava no alto, absorvendo incansavelmente os raios que caíam. Após sentir a nuvem de fogo sob seus pés, Louis rapidamente perdeu o interesse, pois a sensação que lhe proporcionava não era muito diferente da de uma nuvem-ilha. E Louis já havia se cansado de nuvens-ilha nesta vida. Logo depois, Ajudin voou com Louis para a área fora da ilha, paralela a Van. Não muito longe dali, e Helena e os outros olharam para Ajudin do tamanho de uma montanha, e ficaram momentaneamente atônitos. Embora soubessem que o corpo transformado de Ajudin seria enorme, foi somente quando se encontraram cara a cara com ele que realmente perceberam a dimensão do gigante que ele era. Mas logo, além do tamanho e dos chifres, o grupo descobriu outra coisa estranha. Por um instante, todos se entreolharam, com uma sutil mudança em suas expressões. Louis observou as expressões de todos, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso discreto. Então Gerd, com o rosto tomado por perplexidade, deu um passo lento à frente e perguntou a Ajudin em um tom estranho: Ajudin, a cor das suas escamas de dragão. Ajudin a ouviu, e um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Inconscientemente, ele olhou para as próprias garras. O que há de errado com a cor? No instante seguinte, seu corpo enorme congelou no lugar. Suor frio escorria de sua testa e suas pupilas tremiam. Por que é rosa? Capítulo 147. Uma voz repleta de dor, arrependimento e um toque de incredulidade ecoou no ar, permitindo que todos os presentes sentissem o desespero no coração de seu dono. Em meio à multidão, Uta e Kuina juntaram os lábios, virando os rostos para as sombras, com os ombros tremendo incontrolavelmente. E Helena viu isso e seus olhos se perderam no vazio por um instante. Então ela se virou para Louis, lançando-lhe um olhar interrogativo. Diante disso, Louis balançou a cabeça decisivamente, indicando que a cor do dragão azul artificial era sua cor original e não tinha nada a ver com ele. Os vários gigantes viram isso e todos sorriram, caindo na gargalhada. Ha 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 ha. Ei. Nesse instante, a cabeça gigante de dragão de Ajudin girava como uma hélice enquanto seus olhos percorriam cada escama de seu corpo. Ao descobrir que todas eram de um adorável tom rosa feminino, as defesas de Ajudin ruíram completamente. Rosa. Como um gigante de Elbaf, pensar que minha transformação é rosa. A raça gigante, famosa por sua bravura, poder e heroísmo, tinha uma forma de combate rosa, a mesma que as garotas humanas tanto apreciavam. Ajudin já se imaginava sendo alvo de chacotas no futuro. Naquele momento, ele sentia que a alegria de obter uma fruta tão poderosa havia diminuído consideravelmente. No fim, ele rapidamente voltou à sua forma original e ficou atrás de Avan, perdido em pensamentos. Mas logo entendeu. Obter uma Akuma no Mi poderosa era o sonho de inúmeras pessoas no mar. Muitas passavam a vida inteira sem nunca ver uma Akuma no Mi ou seu usuário. E aqueles sortudos que conseguiam uma, mesmo diante da possibilidade de a fruta que comece em ser a fruta cocô, ainda assim mordiam sem hesitar. E ele já havia obtido uma Akuma no Mi extremamente poderosa. O preço era apenas uma pequena diferença de cor. Isso já o colocava à frente da grande maioria das pessoas no mundo. Se alguém ousasse rir, ele os faria experimentar a fúria de um gigante. Ajudin usaria sangue para mostrar que um dragão rosa ainda era um dragão.
Mesmo com o corpo rosa feminino, ele ainda poderia espancá-los até que chorassem por suas mães. Nesse instante, os outros gigantes também deixaram de lado seus sorrisos brincalhões e se reuniram em volta de Ajrudin. Ajrudin perguntaram um após o outro: por que a fruta que o capitão te deu para comer se parece tanto com a que Kaido das feras possui? O aumento de poder é significativo? Se for, vou procurar uma fruta para comer também. Diante disso, Ajrudin olhou para a palma da mão aberta e respondeu em tom firme. O capitão disse que esta é uma Akuma no Mi artificial criada por Vegapunk usando o fator de linhagem de Kaido, então ela tem quase as mesmas habilidades que as dele. O aumento no meu poder é enorme. Sinto que poderia facilmente derrotar meu eu anterior. Então, caso os outros não tivessem entendido, Ajrudin repetiu as palavras de Louis, explicando-lhes o conceito de uma Akuma no Mi artificial. Jed e os outros o ouviram, e expressões de surpresa surgiram em seus rostos. Uma fruta do diabo artificial. Vários dias depois, em algum lugar do espaço aéreo do Novo Mundo, Louis recostou-se numa cadeira de convés especialmente adaptada, folheando um jornal recente para se inteirar da situação marítima. Nesse instante, Helena, segurando 2 bebidas geladas e as uvas favoritas de Louis, aproximou-se dele e puxou outra cadeira de praia para se sentar. Em seguida, entregou uma das bebidas e as uvas a Louis. Ele, por sua vez, aceitou tudo sem recusar e começou a saboreá-las. De repente, Helena falou pensativamente. Louis, o que foi? Louis largou o jornal e olhou nos olhos dela. Já escolheram um local para nossa base? E Helena ergueu a mão, colocou uma mecha de cabelo branco atrás da orelha e perguntou suavemente. Diante disso, Louis balançou a cabeça. Ainda estou hesitante. Inicialmente eu queria assumir o Ashinozu, mas depois de pensar bem, desisti da ideia. Ashinozu, disse Helena pensativa. Depois de entrar no Novo Mundo, ela ouvirá dizer que havia um pirata muito poderoso lá, que parecia ter sido bastante famoso antes da grande era dos piratas. Enquanto Helena pensava, Louis continuou. Acho que se quisermos nos tornar uma potência capaz de confrontar o governo mundial de frente, nossa base precisa ser difícil de atacar. Dessa forma, poderemos acomodar mais forças armadas e evitar os ataques do governo mundial. Portanto, tenho 2 ideias ainda em desenvolvimento. Ideias mal elaboradas, e Helena repetiu a frase inconscientemente. Louis assentiu com a cabeça, seu olhar gradualmente se tornando profundo. Planejo posicionar nossa base principal no céu ou nas profundezas do mar, confiando em Avan para construir um reino no céu, ou usando a habilidade da água natural para construir uma cidade subaquática inacessível. E Helena ouviu isso e imaginou as ideias de Louis em sua mente, um sorriso suave surgindo inconscientemente em seu rosto. O céu ou o fundo do mar? Para alcançar isso, até você precisaria despertar sua Akuma no Mi, não é? Ao ouvir isso, Louis assentiu. Isso mesmo. Para que isso aconteça, Avan ou água natural precisam se libertar do instinto e possuir verdadeira consciência. Só então poderão se separar do meu comando e executar, de forma independente, as tarefas que lhes atribuo. Nesse caso, ainda precisamos encontrar uma ilha para estabelecer uma base temporária primeiro, acrescentou Helena, acertando em cheio. É verdade, Louis não contestou. Ele mal podia esperar que sua Akuma no Mi despertasse para começar a desenvolver suas forças. E para desenvolver uma força, é preciso escolher uma base para se estabelecer, reunir pessoal e dar-lhes tempo para crescer. Vagando sem rumo pelo mar, não se constrói um poder. Este era um consenso entre todos no mar. Assim como Big Mom, Kaido e Barba Branca, todos eles tinham seus próprios territórios e enormes forças piratas. Era a combinação de uma força de combate extremamente poderosa, vasto território e uma força gigantesca que constituía uma poderosa tripulação pirata, causando muita dor de cabeça ao governo mundial. Onde deve ser localizada a base temporária nesse momento, os nomes de várias ilhas passaram pela mente de Louis. Logo, o nome no jornal que Louis achou um tanto familiar chamou sua atenção. Ele colheu uma uva e a colocou na boca com a sobrancelha levemente arqueada. Yaksha Celestial do Flamingo. Um instante depois, Louis se virou para olhar para Helena, com um sorriso radiante no rosto. O que você acha de Dressrosa? Ao ouvir isso, Helena levou a mão ao queixo, com um leve ar de confusão no rosto. Dressrosa. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome em algum lugar. Agora é território do Shichibukai, do Flamingo. Nesse instante, uma voz surgiu atrás dos dois, respondendo à pergunta de Helena. Atrás deles, Daisbonei segurava um Dendemushi e caminhava em direção a eles. Um Shichibukai? Então é uma nação pirata? Nesse caso, eu simplesmente matarei aquele Shichibukai e lhe darei o lugar. O sorriso de Helena era tão gentil como sempre, mas com um ar casual. Ela acabará de sentenciar um certo Shichibukai à morte. Ela não sabia onde ficava Dressrosa, nem quantas pessoas viviam naquela nação pirata, mas contanto que Louis a quisesse, ela iria buscá-la para ele. Ao mesmo tempo, Daisbonês também chegou ao lado de Louis e lhe entregou o Dendemushi. Capitão, alguém me encontrou através da minha rede de inteligência do submundo. Essa pessoa disse que quer falar com o senhor e espera que o senhor possa ajudá-la a curar seus ferimentos. Após o tratamento, ela lhe deverá um favor. Capítulo 148. Quem te encontrou? O sorriso de Louis desapareceu, substituído por uma expressão de confusão. Diante disso, Daisbonês colocou o Dendemushi sobre a mesa. Ele está procurando por você pelo nome, respondeu ele, de forma bem direta. Ele não revelou sua identidade para mim. Apenas disse qual era o seu propósito e que retornaria à ligação em 5 minutos. Enquanto falava, Daisbonês franziu ligeiramente a testa. Ele sabia o motivo. Simplesmente a outra parte o via como um personagem insignificante, indigno de conhecer sua identidade. Então Daisbonês se virou, preparando-se para retornar à área de treinamento e continuar suando a camisa. O olhar de Helena se voltou para Daisbonês. Dais, disse ela suavemente, vai dizer a Hold para preparar uma rota que nos leve a Dressrosa. Entendo, respondeu Daisbonês com voz grave, e saiu sem virar a cabeça.
Com a partida de 10 bonês, Louis e Helena ficaram mais uma vez sozinhos em seu canto do Havaem. Mas naquele momento, nenhum dos dois continuou a conversa sobre a base. Em vez disso, saborearam em silêncio suas frutas e bebidas geladas, aguardando o telefonema do desconhecido. 5 minutos se passaram num instante. Sob seus olhares atentos, o Dendemushi sobre a mesa abriu os olhos e emitiu seu toque característico. Bru, bru, bru. Clique. A expressão de Helena não mudou. Ela atendeu a chamada e colocou o telefone de lado. No instante seguinte, uma voz masculina arrogante e envelhecida veio do outro lado da linha. Arcanjo Louis. O auge da nova era dos piratas. Louis ignorou a segunda frase e respondeu concisamente. Se não existe um segundo arcanjo no mundo, então eu sou a pessoa que você está procurando. Um instante depois, o Dendemushi imitou o homem do outro lado da linha, soltando uma risada que era ao mesmo tempo arrogante e um tanto neurótica. Xixi, meu nome é Shiki. Eu já fui um pirata. Esse nome desconhecido fez com que Helena, que estava por perto, franzisse ligeiramente a testa sem entender. Mas Louis, ao ouvir essas palavras, teve um lampejo de compreensão nos olhos. Ele reconheceu instantaneamente a identidade do homem do outro lado da linha, Leão Dourado Shiki. Após a queda de Rocks, ele junto com Roger e Barba Branca, eram os reis não coroados nas profundezas do Novo Mundo. Figuras como Kaido e Big Mom estavam um degrau abaixo. Foi uma pena que mais tarde, em sua batalha decisiva contra os piratas do Roger, ele tenha sido derrotado por uma tempestade. Não só a enorme frota pirata que ele havia acumulado ao longo de muitos anos sofreu pesadas perdas, como ele ainda acabou com um timão de navio preso na cabeça. Quando seu luar branco Roger foi capturado, ele foi tão temerário a ponto de atacar sozinho todo o quartel-general da Marinha. Ele foi capturado pelas forças combinadas de Garp e Sengoku, ao custo da destruição de mais da metade do QG da Marinha, e foi aprisionado em Impel Down. Após cortar as próprias pernas para escapar da prisão, ele desapareceu do mundo até o ano de 1520, quando reapareceu com a intenção de destruir o Mar do Leste. Uma série de informações sobre o Leão Dourado passou pela mente de Louis, e ele começou a pensar em que tipo de benefícios poderia obter dele. Entendo. Você não quer simplesmente deixar sua lenda passar despercebida, enquanto aqueles outros velhotes da mesma época desfrutam de glória ilimitada no mar, é isso? Leão Dourado Shiki? Leão Dourado. Não imaginava que um novato adolescente de hoje em dia ainda se lembraria do meu título. Shiki ficou em silêncio por um momento, e então a arrogância em seu tom diminuiu um pouco, substituída por uma estranha emoção. A conversa entre Louis e Shiki deixou Helena, que tomava uma bebida gelada, atordoada por um instante. Levou um tempo para que ela se lembrasse do título Leão Dourado. Então, uma estranha luz surgiu em seus olhos. Ela jamais imaginara que o famoso Leão Dourado, de antes da Grande Era dos Piratas, entraria em contato com Louis para pedir ajuda com seus ferimentos. Sob o olhar discreto de Helena, Louis recostou-se na cadeira de conversa e falou novamente. Então, você quer que eu te ajude a tirar esse timão da sua cabeça? Sobre a mesa, o Dendemushi imitou a aparência atual de Shiki e mais uma vez soltou uma risada neurótica. Xixi, isso mesmo. O relatório de batalha sobre seus companheiros de tripulação está circulando no submundo há algum tempo. Agora, todos no submundo sabem que muitos fuzileiros navais sobreviventes viram aqueles gigantes sofrerem ferimentos fatais várias vezes e depois se levantarem ilesos. Portanto, todos sabem que você, como anjo, possui uma habilidade de cura terrivelmente poderosa, capaz de curar instantaneamente até mesmo ferimentos fatais. E por acaso, quero experimentar novamente o poder do meu período de auge. Diante disso, o Leão Dourado indicou que essa habilidade de cura estava além da compreensão humana. Se o próprio Louis não fosse um lutador de elite, todas as potências do mundo estariam disputando sua atenção. Mesmo agora, se Louis quisesse ir ao território de alguma potência, o anfitrião o trataria como um convidado de honra. Ninguém poderia recusar alguém capaz de curar ferimentos em tal escala, e quase ninguém se disporia a se tornar inimigo de alguém que praticamente detinha o poder sobre a vida e a morte. Por que quase? Porque existia um louco no mundo chamado Kaido, e também os fuzileiros navais e o governo mundial, todos extremamente amargos. Cure os ferimentos do meu corpo e eu lhe devo um favor. Que tal? A voz de Shiki veio através do Dendemushi, transmitindo seus verdadeiros pensamentos a Louis. Ele vinha sendo atormentado pelo timão do navio em sua cabeça há muito tempo. Não apenas seu Haki havia declinado e se tornado inutilizável, como ele também sentia que sua mente parecia estar com problemas. E como Louis havia dito, observar os feitos gloriosos daquelas pessoas que um dia estiveram no mesmo navio que ele, perseguindo seus sonhos no novo mundo, enquanto ele, com seu Haki debilitado e mente confusa, permanecia escondido por mais de uma década, sem aparecer diante do mundo. E o plano que ele vinha arquitetando, para dizer o mínimo, era destruir o Mar do Leste. Para ser franco, ele havia decaído a tal ponto que só lhe restava intimidar o mar mais fraco para salvar as aparências. Diante disso, o Leão Dourado afirmou que se ainda estivesse no auge de sua forma, jamais estaria jogando esse jogo de destruir o Mar do Leste. Em vez disso, ele buscaria mais uma vez o sonho que perderá junto com a derrota naquela batalha naval: dominar o mundo. Inicialmente, o Leão Dourado pensou que havia perdido para sempre a possibilidade de trilhar esse caminho novamente, que só lhe restava levar adiante o plano de destruir o Mar do Leste para mostrar ao mundo que ainda era um poderoso almirante pirata. Mas há pouco tempo, Shiki vira o relatório sobre o arcanjo e começara a reunir informações mais detalhadas do submundo.
Por fim, vira a palavra que lhe interessava: cura. E era uma cura quase perfeita, um poder capaz de curar rapidamente até mesmo um corte na garganta ou órgãos dilacerados. Portanto, Chique começou com o famoso assassino da Mar do Oeste, Dais Bonês, e gradualmente encontrou Louis. Louis sentou-se lentamente. Olhou para o Dendemushi, que imitava o leão dourado, e disse com grande interesse: você ousa aparecer diante de mim em seu estado mais vulnerável? E se eu o atacasse com minhas habilidades, matá-lo seria um instante. Almirante Pirata das Três Lendas, você realmente pensou bem antes de confiar sua vida em minhas mãos, para ser manipulada à vontade? Diante disso, o Dendemushi soltou uma risada. Tenho que admitir, agora sou apenas um pirata aposentado comum. Matando-me, você não ganhará nada. Mas se me curar, receberá um favor de alguém com o mesmo nível de poder que Linlin, Kaido e Barba Branca. Mais importante ainda, não há conflito entre nós, nem ódio algum. Enquanto falava, as palavras de Chique estavam carregadas de um significado sedutor, tentando persuadir Louis a deixá-lo retornar ao seu auge. Ao ouvir isso, Louis ficou em breve silêncio. Mas logo, um olhar pensativo brilhou em seus olhos. Um mero favor não é suficiente para compensar o tratamento que tive com seus ferimentos, disse ele com um sorriso. Venha para Dressrosa. Estarei esperando por você lá para negociar o preço do seu tratamento. Ao ouvir essas palavras, o leão dourado do outro lado do Dendemushi ficou em silêncio por um momento. Depois de um longo tempo, sua risada icônica ecoou novamente pelo dispositivo até os ouvidos de Louis. Xixi, nesse caso, eu estarei lá. A chamada foi rapidamente encerrada. Louis e os outros estavam novamente em paz. E Hold, após ouvir a mensagem transmitida por Dais Bonês, correu para o lado de Louis. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.